começando Olé News. A notícia na medida certa. Fique por dentro com as informações da sua cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olá, muito boa tarde, 12 horas 1 minuto, sexta-feira, dia 11 de janeiro de 2019, temperatura marcando 23 graus na região metropolitana da Serra Gaúcha. Você é muito bem-vindo à nossa programação. A partir de agora, notícia e informação no Olé News. As principais manchetes desta edição: foragido de Passo Fundo é preso pelo policiamento comunitário em Bento Gonçalves. Residência alvo de bandidos no bairro Santa Marta, em Bento. Foragido é preso no bairro Zate, em Bento Gonçalves. Suspeito de latrocínio de idoso em Caxias do Sul se apresenta à polícia. Foragido da justiça é preso pela polícia em Bento. São 3 foragidos que foram presos nas últimas horas em Bento Gonçalves. Jovem é morto durante briga de vizinhos em Serafina Correia. A agência dos Correios é arrombada em Pinto Bandeira. Temporal destelha casas e derruba árvores em Guabiju, na Serra Gaúcha. Escolas municipais passam por reformas em Flores da Cunha. Temporais causam estragos em Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. Nível do rio em Alegrete, na fronteira oeste, continua subindo e assusta moradores. Impostos chegam a quase 50% do preço do material escolar em 2019. Cerca de 70% dos idosos brasileiros possuem alguma doença crônica. E ainda, Bolsonaro dá aval para negociações entre Embraer e Boeing. São alguns dos destaques dessa edição do Olé News. Hoje é sexta-feira, 11 de janeiro. Também informações esportivas no Olé News desta edição. Alguns dos destaques, claro, nós vamos ampliar as informações, o mercado da bola para a dupla Grenal. E ainda, ingressos para a Copa América no Brasil já estão à venda. E a Arrascaeta desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. São as manchetes, são os destaques desta edição do Olé News, no ar sempre de segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1h, aqui pela Rádio Olé Digital. Inclusive, você pode baixar o aplicativo da Rádio Olé no seu smartphone e acompanhar a programação durante 24 horas direto no seu celular, no seu computador. Rádio Olé Digital. Tá todo mundo ouvindo. Você também pode participar conosco através do WhatsApp 991 60 6703. É o WhatsApp aqui da Rádio Olé Digital. Fique à vontade. De que rua você está falando? De que bairro você está falando? De que cidade você está falando? Como está a sua situação? Se tem alguma demanda, alguma reclamação, fique à vontade para fazer. Nós também estamos em imagens através do Facebook aqui da Rádio Olé e também da Bruno Mesomo News. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olha, o Rio Grande do Sul terá chuva localizada causada pelo forte abafamento nesta sexta-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, o ar tropical quente e úmido deixa a temperatura mais alta em grande parte do estado. O sol aparece com nuvens na maioria das regiões, mas com períodos de maior cobertura de nebulosidade. Chove em vários pontos desde o início do dia, mas terá mais chuva durante a tarde e à noite. A instabilidade será maior na metade norte do Rio Grande do Sul. Há risco de chuva forte com risco de temporal muito isolado na Serra,
Durante o dia nós teremos alternância de momentos de sol e também de chuva. A mínima de 20 graus, a máxima pode chegar aos 30 graus nesta sexta-feira. A sexta será de sol e chuva em Porto Alegre também. A capital deve ter marcas entre 23 e 31 graus. Essa é a previsão do tempo para a região metropolitana também. Pessoal que acompanha a nossa programação em todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora 12 horas 6 minutos. A temperatura neste momento marcando 23 graus 6 décimos. A umidade relativa do ar em 85% e o vento soprando a 2,5 km na direção sudoeste. Nós vamos ampliar a previsão do tempo com o pessoal da Clima Tempo para todo o Brasil agora, para todo o final de semana, especialmente para essa sexta-feira. Clima Tempo trazendo as informações. Nesta sexta-feira, áreas de instabilidade vão continuar atuando sobre a região sul do Brasil. Por isso, todo o centro-sul e leste do Rio Grande do Sul e leste de Santa Catarina vão ter pancadas de chuva a qualquer hora do dia com moderada a forte intensidade. Nas demais áreas da região sul, o sol aparece no decorrer da manhã, mas pancadas de chuva podem ocorrer já no início da tarde. Toda a região sudeste e praticamente todo o centro-oeste do Brasil vão ter sol e calor e chuva com moderada a forte intensidade a partir da tarde. Mas em Mato Grosso do Sul, chove de forma muito isolada. Por toda a faixa que vai de áreas do norte de Mato Grosso, oeste do Tocantins até o Amapá, na região de Belém e no Acre, chove a qualquer hora do dia. E o alerta é para chuva forte e volumosa na capital do Pará. O ar seco predomina na faixa clara, que cobre parte do nordeste do Brasil, e chove rápido nas áreas litorâneas de Natal até o extremo sul da Bahia. Nas demais áreas da região e também sobre grande parte do norte do Brasil, pancadas de chuva vão ocorrer a partir da tarde. A mínima prevista em São Paulo é de 21 graus, 18 graus em Brasília, máxima de 30 graus em Brasília, 33 graus em Palmas e a máxima pode chegar a 39 graus no Rio de Janeiro. Tá, então a previsão do tempo para você que acompanha a nossa programação aqui da Rádio Olé. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pelas informações. Olha, 12 horas 8 minutos. Temperatura marcando 23 graus e 5 décimos nesse momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. Você muito bem informado aqui com a Rádio Olé Digital. Na Olé, previsão do tempo. Previsão do tempo. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Olha, nessa semana, devido às fortes chuvas que ocorreram na região da Serra, estragos acabaram afetando o distrito de Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves. De acordo com o subprefeito Janquiel Cristófoli, uma equipe está auxiliando a comunidade nas áreas danificadas. Em pontos isolados do distrito, teve queda de parreirais, árvores e alguns estragos em algumas estradas do interior. Apesar das más condições climáticas das últimas semanas, a subprefeitura manteve seu cronograma de atividades nas vias vicinais. Nas linhas Bortolini, Paulínia e também na Alcântara, foram realizados os serviços aí de patrulhamento, britagem e colocação de tubulação. Inclusive o subprefeito ressalta que a manutenção das estradas é a consequente das metas, pois estão trabalhando em prol da segurança e da trafegabilidade da comunidade e do escoamento da produção dos agricultores nessa região aí de Faria Lemos. Agora 12 horas 10 minutos. O Olé News é notícia e informação à sua disposição, notícia da sua cidade, notícia da sua região, notícias que você acompanha a nível nacional também aqui no Olé News, pela Rádio Olé Digital. Olha, aproveitando as férias escolares, a Secretaria de Educação de Flores da Cunha está realizando uma série de obras nas escolas da Rede Municipal de Ensino do município. Nas escolas São José e Leonel de Moura Brizola, estão sendo realizadas reformas nas salas de aula, além de pinturas e manutenções na rede elétrica, hidráulica e também nas calçadas de 8 escolas. O investimento é de aproximadamente R$30 mil. Também será realizada uma obra na área de conveniência da Escola Infantil Santa Terezinha.
O pátio será totalmente fechado e coberto, assim os alunos vão poder aproveitar o espaço externo dos fundos também nos dias com instabilidade no tempo. O investimento será de R$70 mil. A Secretaria de Educação planejou também a substituição de todos os computadores do Laboratório de Informática da Escola Tancredo de Almeida Neves. Já na Escola São José, o novo laboratório digital vai passar a receber equipamentos doados pela Promotoria Pública de Flores da Cunha. O ano letivo tem início no dia 18 de fevereiro e a Rede Municipal de Ensino de Flores da Cunha conta com aproximadamente 3.200 estudantes. Então, algumas escolas de Flores da Cunha aí passam por algumas reformas e o ano letivo começa no dia 18 de fevereiro. Tudo ficando pronto aí para o dia 18 de fevereiro, o retorno às aulas em Flores da Cunha. Você muito bem informado. Notícia e informação à sua disposição. Olha, um aplicativo que une interessados em adotar animais com perfis de bichinhos estão disponíveis para adoção. Tem promovido adoções diárias na Serra Gaúcha. O app, o aplicativo lançado na Serra Gaúcha, é de autoria de um morador aí de Farroupilha, o que pretende aí facilitar a destinação dos bichinhos que foram cadastrados por entidades que cuidam desse tipo da causa aí, ou voluntários que recolhem animais de rua. Chamado de Adog, a plataforma está disponível para download nos sistemas iOS e também no Android. Inclusive o pessoal aí que está acompanhando a nossa programação, pode baixar esse aplicativo tanto no iOS quanto no Android, sem custo. Quem teve a ideia de criar esse aplicativo foi o jornalista aí, o Jefferson Paim, que cuida atualmente de 22 animais, 14 gatos, 6 cachorros e 5 coelhos. Até agora, mais de 1.000 pessoas fizeram download da plataforma, do aplicativo, que está disponível desde o ano passado. O público que mais utiliza é o morador das regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. O autor não tem números aí de quantas adoções já foram efetivadas, mas afirma que a quantidade já é expressiva. Então, criado na Serra Gaúcha, o aplicativo promove adoções, de animais. Muito bacana também essa situação, O pessoal está participando conosco, você fica à vontade para participar aqui da programação do Olé News, da rádio Olé Digital. Mandar um alusão ao pessoal que está participando conosco. O Pedro Santos, da Bahia, participando conosco direto da Bahia. A Marcela Faria, no Rio de Janeiro, em São Fidélis. O Jorge Rodrigues, em Natal, no Rio Grande do Norte. O Pedro Santos, em Ibatuba, Bahia. Beleza, o pessoal participando conosco. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Ibatuna, Bahia. Sul da Bahia, tá conosco também, grande Pedro dos Santos. Quem tá com a gente também é a Sônia em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Maria José Matos está participando com a gente também, muito obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. O Carlos Silva, o Adão Neres, o Adri, a Maria Inês, a Josete Mesoma, a Andréia também tá com a gente participando. Muito obrigado pela sintonia. A Lúcia, no Pará. O Marcelo Gonçalves, em Catalão, Goiás. A Lúcia, em Belém do Pará. Olha a audiência em todo o Brasil da Rádio Olé Digital. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência. Raquel Teixeira, em Campinas, São Paulo, marcando 30 graus nesse momento em Campinas, São Paulo. Muito obrigado, Raquel Teixeira, pelas informações. E está com a gente também Ana Melo, em Dom Viçoso, Minas Gerais. O Teodoro Gregório também com a gente, obrigado. Olha a galera de todo o Brasil participando conosco dessa edição do Olé News. É notícia e informação à sua disposição. Quero mandar um alô também para o Marcelo Canali. Em Goiás também teve chuvas e tem um trecho na BR-153 entre Jaraguá e Uruçu, Goiás, que tem muitos buracos, diz aqui
o Marcelo Canali, está participando conosco também. Obrigado, Marcelo Canali, pelas informações. Ele que está em Goiás, viajando. Obrigado. Marcelo está sofrendo aí com o motor do caminhão, mas ligado nas informações, né, no Olé News. O Alencar Pertil está com a gente também, o Osmar Eduardo de Abreu, a Tainá Sarati. Quem está comigo também é a Jaqueline Betiato em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Marlova Silva de Barba, o Daniel Fronza está com a gente também. Muito obrigado pela sua sintonia, muito obrigado pelo seu carinho. Você muito bem informado, obrigado pela audiência de todos que acompanham em todo o Brasil o Olé News. A gente vai trazer uma informação agora, porque a situação, muita chuva ocorrendo em Alegrete, na fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul. E nós temos um destaque aqui, o repórter Dariano Moraes vai trazer as informações de como está a situação, a enchente em Alegrete. O rio já está a 13 metros acima do normal, inclusive o centro de Alegrete já está tomado pelas águas. Então nós vamos trazer essa informação aqui. O repórter Dariano Moraes está conosco, vai participar do Olé News desta sexta-feira, dia 11 de janeiro. Bruno, ouvintes da Rádio Olé na Serra Gaúcha, nós estamos falando aqui do centro da cidade, isto mesmo, está aqui é a Rua Barão do Amazonas, onde essa torrencial água está descendo, são as águas do Rio Ibirapuitã, que estão com mais de 13 metros acima do seu nível normal. Mais de 1.000 pessoas estão desabrigadas, parte da cidade está sem água, em função de que a Corsã não consegue fazer o bombeamento e por conta disto está racionalizando a água em parte da cidade. Os bairros que são abastecidos por poços e têm energia elétrica conseguem ter o seu abastecimento normal, mas nas partes mais altas da cidade isso não acontece. Também a unidade de pronto atendimento está fechada há 2 dias, em função das águas que invadiram na chuva torrencial, e o pessoal não conseguiu ainda reabrir a unidade de pronto atendimento. Todo o atendimento está sendo feito na Santa Casa, no pronto atendimento da Santa Casa de Caridade de Alegrete. Segundo o prefeito municipal Márcio Amaral, os prejuízos chegam a mais de 10 milhões de reais. E a cada momento em que há um monitoramento por parte da Defesa Civil, uma surpresa, o rio continua subindo em função do represamento das águas vinda de Livramento. Na BR-290, que está servindo agora para carregar todos os tipos de transporte para a Zona Leste, também a água está começando a invadir a pista, embora não comprometa ainda a ponto de impedir o transporte naquele local. O transporte público está afetado, a ponte Borges de Medeiros, que liga a zona leste da cidade, foi interrompido também, está totalmente interrompido o seu trânsito em função das águas, e todo o transporte coletivo está sendo feito pela BR-290, tanto para a zona leste como também em direção à vice-versa deste trânsito. E a expectativa é que até domingo, pelo menos, as águas se estabilizem o seu nível, até para que se possa ter uma trégua nesta situação. Mas só para os ouvintes terem uma ideia, nós estamos aqui no centro da cidade, na Rua Barão do Amazonas, que dá acesso à praça central da cidade. E o cenário é esse que vocês estão vendo aí, com muita água correndo. O rio está a mais de 13 metros, já inclusive foram feitas tomadas aéreas que demonstram a imensidão das águas, do tamanho da enchente que Alegrete está vivendo. A exemplo também de Uruguaiana, São Gabriel e outras cidades aqui da nossa região. O problema está que o rio Ibiqui já estava cheio e por conta de todas essas quantidades de água, o deságue fica mais difícil e aí acaba transbordando também. No rio Caverá, inclusive, a água está tomando conta da pista também. O rio Caverá dá acesso através da estrada de mesmo nome para diversas localidades do interior. A pista, por enquanto, está dando passagem, mas se continuar subindo, também terá de ser interrompido. O prefeito já decretou situação de emergência e donativos estão sendo arrecadados em diversos pontos através da Defesa Civil e também de voluntários. Com as informações para a Rádio Olé, repórter Dariano Moraes, Face Repórter Alegrete. Muito obrigado, Dariano Moraes, do Face Repórter Alegrete, trazendo as informações aqui para o Olé News, aqui pela Rádio Olé Digital. Realmente a situação em Alegrete é crítica,
Temos informações ainda que o nível do rio continua avançando, continua subindo. Então a situação é muito preocupante. Quero mandar um alusão, o pessoal segue participando conosco, o Marcelo Canali, obrigado. A Isete Rorato está com a gente também. Você pode seguir participando, falando aí da cidade de onde você está falando, do bairro de onde você está acompanhando a programação, participe conosco, fique à vontade. Você tem algum problema que está enfrentando em sua cidade? Entre em contato conosco, certamente nós vamos informar aqui na programação da Rádio Olé. Fique à vontade. Quem manda na Rádio Olé é o ouvinte. Olha, a enchente é mesmo devastadora em Alegrete. Dessa vez a água já passa por cima, né, da parte da pista da estrada do Caverá, depois da ponte. Importante que os condutores fiquem atentos e quem puder evitar circular na VRS 806, que faça, né? O DAER já está providenciando a interdição da ponte do Caverá. E quanto à BR-290, em frente ao Sucatão, se começar a comprometer a passagem dos condutores, será feito um desvio pelo bairro Nova Brasília. Famílias que moram naquela localidade que já se deslocaram na manhã de hoje para a área urbana, já passaram aí com água sobre a pista. Na BR-290, que fica em frente à sucata do Alemão, já tem uma lâmina de água. Nós vamos trazer ainda informações. Vamos mostrar um vídeo para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa programação, porque realmente a situação é de calamidade pública. É a maior enchente dos últimos anos em Alegrete, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Você vai vendo as imagens, né? A equipe da Prefeitura de Alegrete já trabalhando no local para tentar melhorar e tentando agilizar uma forma, um desvio, porque a água também acaba atingindo a BR-290 na região de Alegrete. É a principal ligação entre a capital do estado e a Argentina. Então a situação realmente é muito preocupante em Alegrete. Você segue participando conosco, nós vamos trazer mais uma matéria aqui no Olé News. Agora 12 horas 23 minutos, 12h23. Olha, MEC abre sindicância para apurar livros, edital de livros. A gente vai trazer essa informação agora juntamente com o SBT Brasil. O Ministério da Educação abriu uma sindicância para apurar alterações que permitiam, no edital de compra, erros e propaganda em livros escolares. O novo governo disse que as mudanças foram feitas pelo antigo gestor, que nega. As últimas alterações no edital foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 2 de janeiro. A mudança tirava dos livros obras relacionadas à cultura, à história quilombola e dos povos do campo, e excluía também textos da agenda de não violência contra a mulher. A exigência de livros sem erros de revisão ou impressão e sem publicidade de marcas havia sido apagada, e as referências bibliográficas deixavam de ser obrigatórias. As diretrizes são do Programa Nacional do Livro Didático, usado como referência para a compra de material escolar para o 6º e o 9º anos do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país. Se implementadas, as mudanças começariam a valer em 2020. Depois de grande repercussão, as alterações foram anuladas. O Ministério da Educação informou que as mudanças foram aprovadas pelo governo anterior e abriu sindicância para apurar o caso. Mas não há prazo para concluir as investigações. O ex-ministro da Educação negou ter feito as mudanças. Conversando com colaboradores, com funcionários do MEC e do FNDE e ex-colaboradores que compuseram a minha equipe, tudo parece que houve um erro realmente operacional na hora de colocar a versão no site. Então entendemos que não houve nenhum pedido do ministro novo de fazer alterações disso. Também não houve do ministro anterior. Mas a confusão preocupou os especialistas em educação. Para os professores, a avaliação do material usado em sala de aula garante a qualidade do ensino. Não se admitia de jeito nenhum erro de impressão ou erro teórico nos livros didáticos. Então, quando você tira esse item do edital, você alivia um pouco o rigor na avaliação dos livros. Tá aí, muito obrigado pelas informações.
A gente segue por aqui com o Olé News, 12 horas 25 minutos, 12h25. Temperatura marcando 23 graus nesse momento na região metropolitana da Serra Gaúcha. Muito obrigado para você que acompanha em todo o Brasil as informações aqui no Olé News. É notícia e informação à sua disposição. O seu almoço sempre muito bem servido, você muito bem informado. Olha, um temporal na tarde de ontem deixou casas parcialmente destelhadas e árvores caídas no município de Guabiju, na Serra Gaúcha. A chuva, acompanhada de vento e granizo, atingiu principalmente a área urbana do município e durou cerca de 5 minutos. Apesar dos estragos, nenhum morador está fora de casa e lonas foram distribuídas pela própria comunidade para os imóveis para os moradores que necessitavam. Na manhã de hoje, equipes da prefeitura trabalhavam na limpeza das ruas. As fortes chuvas que atingiram a serra ao longo da semana também causaram estragos em Faria Lemos, interior de Bento. Houve queda de parreirais e de árvores em pontos isolados do distrito, além de danos em estradas. Uma equipe da subprefeitura trabalha para resolver os problemas e auxiliar a comunidade. Olha, a gente vai para o intervalo e já vai trazer informações porque Bolsonaro dá aval para negociações entre Embrater e Boeing. E ainda, cerca de 70% dos idosos brasileiros possuem alguma doença crônica. Impostos chegam a quase 50% do preço do material escolar. Fique conosco e já vamos ampliar essas informações aqui no Olé News. Olé News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidari Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região. Alma Nativa, amamos a cultura gaúcha e temos como intuito cultivar nossa tradição. Trabalhamos com tudo para chimarrão, churrasco, artigos para colecionadores e diversas opções para presente. Alma Nativa. A Rua Marechal Deodoro 238, Shopping Bento, Sala 40. Fone 3701-2939. Horários de atendimento de segunda a sábado, das 9 às 21 horas. Aberto também aos domingos e feriados, das 14 às 20 horas. Alma Nativa, tudo para churrasco e chimarrão. Os postos Sander é bom de estar. Toda a família sempre passa por lá. São várias unidades por todo o estado, com atendimento diferenciado. O posto Sander já tem tradição. Cuida do seu carro e do seu caminhão. Você conhece, você confia. Posto Sander é combustível com garantia. Sander, rede de postos, qualidade em combustível. Um pão quentinho feito na hora, na Padaria Brasil, tem seu valor. Pão francês 7,85 ao quilo, pão colonial 9,85 ao quilo, pão de forma para sanduíche pacote 500 gramas, 3,30 unidade. Aproveite e leve para casa as delícias da Padaria Brasil. O seu café com sabor mais que especial. Pães fresquinhos e deliciosos, feitos com amor, só na Padaria Brasil. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, estamos de volta aqui no Olé News. Doze horas 30 minutos. Trazendo informações aqui no Olé News.
Olha só, Bolsonaro dá aval para negociações entre Embraer e Boeing. Yuri Hudson tem os destaques. O presidente da República, Jair Bolsonaro, informou através de nota oficial emitida pelo Palácio do Planalto que o governo não vai vetar o acordo comercial entre a americana Boeing e a brasileira Embraer. O governo brasileiro tem o chamado Golden Share, que é o poder de veto na Embraer. Durante a negociação com o governo anterior, Michel Temer sinalizou que não aprovaria a venda da empresa para a Boeing. Diante disso, a americana preparou uma nova proposta que foi apresentada ao governo brasileiro no fim do ano. O presidente Jair Bolsonaro informou que recebeu estudos dos Ministérios da Defesa, do GSI, das Relações Exteriores, da Ciência e Tecnologia, da Economia e dos comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Segundo ele, a proposta final do acordo, abre aspas, preserva a soberania e os interesses nacionais, fecha aspas. Pela proposta, a Boeing pagará 4,2 bilhões de dólares aos brasileiros para formar uma nova empresa. No acordo firmado entre as duas companhias, a americana terá 80% das ações do negócio e a brasileira 20%, que poderão ser vendidas posteriormente à Boeing. Pelos termos do acordo, as áreas de aviação executiva, defesa e segurança, as menos rentáveis para a Embraer, continuam 100% sob controle da Embraer. A parceria que cria a nova empresa voltada para a aviação comercial, com participação de 20% das ações da companhia brasileira, representa atualmente 85% dos ganhos da Embraer. Partidos de oposição, como o PDT, ingressaram no Supremo para tentar barrar a venda da Embraer. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson, pelas informações. Agora 12 horas 32 minutos, 23 graus. Hoje é sexta-feira, dia 11 de janeiro. Olé News, notícia e informação à sua disposição. Olha, cerca de 70% dos idosos brasileiros possuem alguma doença crônica. Quem tem o destaque é Rafael Ferri. Doenças crônicas afetam cerca de 70% dos idosos no Brasil. Hipertensão, diabetes, sobrepeso e obesidade são as mais comuns, sendo que 40% têm ao menos uma e quase 30% duas ou mais. Para a doutora Maísa Cairala, médica do Serviço de Geriatria e Gerontologia da Unifesp e membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Odontologia, manter hábitos saudáveis desde a juventude é essencial para chegar na terceira idade com mais força para enfrentar essas doenças. Esses tipos de enfermidades são adquiridas após anos convivendo com hábitos inadequados e implicam diretamente na qualidade de vida e autonomia na terceira idade. O ideal é que você chegue à meia-vida com 50 anos extremamente saudável, com bastante poupança para gastar isso ao longo dos outros 30 ou 50 anos que virão. E hoje a expectativa de vida de quem nasce já são 76 anos, 78 anos, e isso vai aumentar. Sabendo disso, quando nós somos jovens, precisamos pensar em poupar, ser educados, né? A gente fala muito assim, educar para envelhecer. Precisamos educar para envelhecer melhor. Certamente, quando você chega na meia-idade, isso tem que estar bem. A chegada de um novo ano pode ser uma grande oportunidade para aqueles que ainda não possuem hábitos saudáveis. A doutora Maísa Cairala afirma que o simbolismo da virada de ano pode ser um incentivo tanto para jovens quanto para idosos. Nós sabemos que as pessoas que têm vínculos sociais têm menos depressão e elas são melhores. Poupar, é claro, que a saúde, como alimentação e atividade física, são alguns pilares que a gente precisa ter clareza e começar desde sempre. É necessário querer viver porque nós viveremos muito, mas que isso seja de uma forma mais tranquila, de uma forma mais saudável e sempre com otimismo, que é extremamente importante. Envelhecer no Brasil é um grande mérito, é um grande ganho. Nós temos que entender isso com um grande sabor de conquista. Mais de 70% das mortes no Brasil estão associadas à inatividade e à falta de controle dessas doenças. Um estilo de vida sedentário associado a uma alimentação desequilibrada, rica em gorduras e açúcares, são os principais responsáveis pela aquisição de sobrepeso e obesidade, que podem levar a diabetes e hipertensão. De Porto Alegre, Rafael Ferri. Muito obrigado, Rafael Ferri, pelas informações. Obrigado, Rafael Ferri, pelos destaques. Diretamente de Porto Alegre, ampliando essas informações. Muito obrigado.
Você fica à vontade para participar conosco aqui na programação da Rádio Olé Digital do Olé News. Olha, a transparência passiva de órgãos públicos precisa evoluir. Priscila Pasco tem os destaques. O Rio Grande do Sul é o segundo colocado na escala Brasil Transparente, ficando atrás de Pernambuco. Os dados são do ranking do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. No início de 2015, o Rio Grande do Sul ocupava a 10ª colocação. O promotor de justiça do Ministério Público Gaúcho, José Francisco Seabra Mendes Júnior, acredita que a transparência tem evoluído no Rio Grande do Sul e nos municípios gaúchos, mas no âmbito geral, aponta que o Estado precisa evoluir em relação à transparência passiva, ou seja, aquela informação que não é colocada de forma ativa pelo órgão público no portal da transparência, mas na qual há um pedido de informação de um cidadão. O pedido de informação não precisa ser motivado pelo cidadão. Quanto a essa resposta, ela deve entregar a informação requerida ou então a administração pública deve orientar o modo como aquela informação pode ser encontrada pelo cidadão. Aqui eu acredito no campo da transparência passiva que ainda há um espaço grande para a evolução dos órgãos públicos por seus serviços de informações ao cidadão que às vezes não correspondem plenamente à expectativa do cidadão que requereu a informação. Diz a lei que um pedido de informação enviado por uma pessoa deve ser respondido num prazo de 20 dias, podendo ser prorrogado mediante justificativa por mais 10 dias. O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União mediu o nível de acesso às informações sobre a gestão pública de estados e municípios com mais de 50 mil habitantes. Atualmente, a pasta está vinculada ao Ministério da Justiça. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Muito obrigado, Priscila Pasco, pelas informações. Olha, impostos chegam a quase 50% do preço do material escolar. Uma matéria aqui de material de... Está na época de compra aí de materiais escolares, né? E essa matéria diz aqui que 50% do valor é referente a imposto. Então nós vamos ampliar esse destaque agora aqui com a Janaína Oliveira. Praticamente metade do preço final do material escolar pago pelos brasileiros é tributo. É o que aponta um levantamento do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, divulgado nesta quinta-feira. De acordo com a pesquisa, o peso das contribuições embutidas nos preços desses produtos variam de 15% a quase 50% do valor final. A maior carga tributária de 49,95% é a da caneta. A mochila tem quase 40%, o lápis e o caderno quase 35% de carga tributária. Para o economista do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, a tributação está em um patamar razoável, mas pesa no bolso. Por isso, o melhor a se fazer é buscar pelos produtos mais baratos. Está dentro das alíquotas que se cobram sobre esse tipo de produto. Então, ela tem que gastar de uma maneira racional, economizando, procurando maximizar a qualidade dos produtos com o menor custo, procurando os locais que têm produtos melhores e mais baratos e dar prioridade a esse tipo de despesa, se ela entende que a educação dos filhos é importante. Outros produtos com tributação acima de 43% são a calculadora, a régua, tesoura e a agenda. Segundo o levantamento do IBPT, o item com menos carga de tributos na lista de material escolar é o livro, com 15,52%. Isso porque tem isenção de PIS, COFINS, ICMS e IPI. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação considerou a tributação em cima do material escolar elevada. De Brasília, Janaína Oliveira. Muito obrigado, Janaína Oliveira, pelas informações. Olha, quero mandar uma alusão para o Lisandro Fernandes. Está acompanhando o Olé News. Obrigado. A Cleonice Cogo também, a Bernadette Carraro Zafari está com a gente também. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela gentileza. A Graziela Carrion também conosco. Enfim, o pessoal segue participando. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Você é sempre muito bem-vindo.
a nossa equipe trazendo informações. Mais uma vez, volto a perguntar, como está a sua cidade? Como está a sua rua? Fique à vontade para comentar, para compartilhar as informações conosco aqui no Olé News. Olha, índice de reajuste, índice que reajusta a aposentadoria acima do mínimo, fica em 3,43%. Leno Falque. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor ficou em 3,43% em 2018. O INPC é usado como referência para o reajuste dos benefícios previdenciários. A portaria que oficializa o reajuste para 2019 ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União pelo governo federal. No mês de dezembro, o índice fechou em 0,14%, conforme divulgou nesta sexta-feira o IBGE. Segundo o gerente da pesquisa, Fernando Gonçalves, o indicador foi impulsionado pelo grupo Alimentação e Bebidas. O maior impacto veio dos alimentos, com 1,15 ponto percentual. Os alimentos eles acabam tendo influência maior no INPC porque ele pesa mais no bolso das famílias dessa faixa de rendimentos do INPC, que vai de 1 a 5 salários mínimos. Então, a alimentação no IPCA ela pesa cerca de 25%. No INPC chega a 30%, 33%. Então, com esse peso maior, as variações dos alimentos acabam influenciando mais nesse índice. Caso seja confirmado o reajuste de 3,43% para os beneficiários, o aumento será menor que o do salário mínimo em 2019, que teve reajuste de 4,61%. Em 2018 e 2017, o reajuste para os aposentados e pensionistas foi superior ao aumento do salário mínimo, após uma sequência de 19 anos de percentuais inferiores. São Paulo, Leno Falque. Muito obrigado, Leno Falque, pelas informações, pelos destaques. Olha, a gente vai para o intervalo, já volto com informações de segurança pública, porque suspeito de latrocínio de idoso em Caxias do Sul se apresenta à polícia. E ainda, foragido de Passo Fundo é preso pelo policiamento comunitário em Bento Gonçalves. A agência dos Correios é arrombada em Pinto Bandeira. Alguns dos destaques que nós vamos ampliar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Algumas manchetes a nível estadual. Olha, a cheia do Rio Quaraí deixa famílias desabrigadas. Os bairros mais atingidos em Quaraí são o Passo Novo, José de Abreu, Beira Rio e Viveiro. Santa Cruz do Sul cria secretaria exclusiva para a área de cultura. Câmara aprovou a nova pasta que terá orçamento de R$1,5 milhão para este ano. Trânsito no centro de Novo Hamburgo sofre alterações. Obras de revitalização da área provocam restrições na circulação de veículos e pedestres. Chuva deixa 513 pessoas fora de casa na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Número de cidades afetadas pelo mau tempo aumentou para 8, segundo a Defesa Civil. Cheias interditam 2 pontes na fronteira oeste. Bloqueio da travessia que liga o centro aos bairros em Alegrete deve-se à elevação do rio Ibirapuitã. E ainda, pedágio da Freeway voltará a ser cobrado em 15 de fevereiro. O grupo projeta iniciar os trabalhos de atendimento médico e mecânico na rodovia em 30 dias. São alguns dos destaques a nível estadual aqui no Rio Grande do Sul. Agora 15 minutos faltando para 1h, daqui a pouquinho retornamos com mais informações da segurança pública e também do esporte no Olé News. Olé News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidalli Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filé de coxa, sobrecoxa recheada com bacon, corte de aves temperadas. É simples, é só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. Fidalli Alimentos está presente nos principais supermercados e açougues de Bento e região.
Restaurante Terra do Vinho. Almoço servido com carinho, além de um ótimo atendimento. Na rua Ramiro Barcelos 51, esquina com a Rua Paraná, no bairro Humaitá, pertinho do centro. Oferece buffet livre e aquilo, de segunda a sábado, das 11h30 às 13h45, com cardápio variado e sobremesas deliciosas. Possibilidade de eventos fechados, com reservas pelo telefone 549-9605-8013. Costumalha Confecções. Há 20 anos confeccionando conforto para seus clientes. Trabalhamos com uniformes escolares e esportivos, camisetas, jaquetas, moletons, linha adulto e infantil. Atendemos atacado e varejo. Os melhores preços você encontra aqui. Rua Carlos Dreyer Neto 47, bairro Vila Nova 1. Telefone 54 3451 1631. 54 3451 1631. Olé News. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, faltando agora 14 minutos para 1h, estamos de volta trazendo notícia, informação à sua disposição aqui no Olé News. Olha, quero mandar um alô para Lúcia Cid, que está acompanhando a gente em Belém do Pará. William Pinho está em Brasília acompanhando, a Vera Lúcia também. Muito bacana, hein? A Vera Lúcia no Rio de Janeiro. O Robson Alves também está conosco. Pessoas do Brasil inteiro acompanhando a programação do Olé News desta sexta-feira, dia 11 de janeiro. Quem está com a gente também é o Rude Casagrande, o Jaime Ferrari, o Jorge Antônio Ribeiro da Silva, o Lisandro Fernandes. Obrigado pela audiência. Olha, trazer informações agora da segurança pública, as informações da segurança sempre para Fidare Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de um prato perfeito. Olha, uma briga entre vizinhos resultou na morte de um jovem identificado como Luiz Fernando da Silva Trindade, 21 anos. Esse fato em Serafina Correia. O crime aconteceu no bairro Santa Lúcia. De acordo com informações da Brigada Militar, uma dívida de aluguel teria iniciado uma discussão entre a vítima e o primo, identificado como Bernardo Trindade Fagundes, de 18 anos. Em seguida, teria iniciado um quebra dentro da residência, com a participação de um menor de 16 anos que também ficou ferida aí durante a briga. Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para controlar a situação, mas ao chegar no local, os policiais encontraram as manchas de sangue em frente à casa e os móveis destruídos. Os três já haviam sido socorridos para o pronto atendimento e, conforme relatos de testemunhas, Luiz Felipe tentou se socorrer, mas teria caído inconsciente no meio da rua. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo para a realização de autopsia para confirmar a causa da morte. Conforme o boletim médico, Luiz Felipe teria chegado no pronto-socorro com vários ferimentos no rosto e também na cabeça, provavelmente provocado por uma cadeirada. E uma idosa de 69 anos foi alvo de assaltantes no final da tarde de ontem em Farroupilha. Esse fato aconteceu na rua Alexandre Chatti, no bairro Nova Vicenza. Conforme informações do boletim de ocorrência, a mulher estava caminhando pela rua quando foi surpreendida por um homem que anunciou assalto. O suspeito lhe roubou a bolsa contendo celular, documentos, cerca de R$4.000, entre outros pertences. Segundo o relato da vítima, o ladrão chegou em um veículo de cor branca. Esse é o terceiro caso de roubo a pedestre em 2 dias, o que faz aí a Polícia Civil investigar esses casos e a semelhança desses assaltos a pedestres em Farroupilha. E olha só, a agência dos Correios de Pinto Bandeira foi alvo de arrombamento durante a madrugada de hoje. Nós temos essas informações para você que acompanha aqui a nossa reportagem. Inclusive a agência está temporariamente fechada por um motivo maior aí, né? Mas a gente tem informações que esse fato ocorreu às 2h da manhã e, segundo a Brigada Militar, as câmeras de monitoramento flagraram 2 homens dentro do local após o acionamento do alarme. Eles teriam largado miguelitos durante a fuga. Ninguém foi detido. Conforme informações iniciais repassadas pela Brigada Militar, a dupla não teria conseguido acessar o dinheiro da agência. O local foi aí isolado pela Brigada Militar. Então a agência de Pinto Bandeira, agência dos Correios,
houve uma tentativa de arrombamento durante a madrugada de hoje. E olha, a Delegacia de Furtos, Roubos e Entorpecentes de Caxias do Sul, DEIC de Caxias do Sul, prendeu na tarde de ontem o suspeito de envolvimento na morte de José Baú, 65 anos, ocorrida no dia 21 de setembro do ano passado em Caxias. O idoso foi agredido e teve os pertences roubados e morreu por conta dos ferimentos no dia 30 de novembro. Jovem de 19 anos, que estava na condição de foragido desde o início de dezembro, se apresentou na Delegacia de Caxias do Sul com advogados. Os policiais fizeram buscas nas moradias do bairro Monte Carmelo antes da apresentação. No dia 12 de novembro, 3 mulheres e um homem já haviam sido detidos pelo crime. Com os presos, os policiais encontraram uma calopsita que seria da vítima. Baú era natural de Bento Gonçalves e morava sozinho no bairro Esplanada. Ele foi golpeado na cabeça com uma barra de ferro e teve traumatismo craniano e ficou hospitalizado até morrer. Os ladrões ainda roubaram R$700, a calopsita e também televisores. O jovem de 19 anos foi encaminhado ao sistema penitenciário. Então, suspeito de latrocínio de idoso em Caxias do Sul acaba se apresentando à polícia juntamente com o seu advogado. 8 minutos faltando agora para 1 da tarde. Nós estamos com o Olé News aqui pela Rádio Olé Digital. Olha, uma residência localizada na rua Arduino Zandonai, no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves, foi alvo de furto entre a tarde de terça-feira e quarta-feira. A ocorrência foi disponibilizada nesta sexta-feira, dia 11. Segundo o boletim de ocorrência, os criminosos levaram uma TV 50 polegadas, um notebook, bijuterias, um colar e também uma pasta. A residência ficou toda revirada e a Polícia Civil investigará para identificar aí os autores desse caso aí que ocorreu no bairro Santa Marta, em Bento Gonçalves. E um foragido da Justiça foi preso pela Brigada Militar na madrugada de hoje na rua Arlindo Romanha, no bairro Zate. Os policiais estavam fazendo patrulhamento de rotina contra o tráfico de drogas e homicídios no município, quando, ao abordar um jovem de 24 anos, foi constatado que estava com mandato de prisão em aberto. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à delegacia de pronto atendimento, onde ficará novamente à disposição da Justiça em Bento Gonçalves. Foragido preso no bairro Zate durante a madrugada desta sexta-feira. Temos informações também. Vou colocar aqui no vídeo o pessoal que está assistindo. Para você identificar bem, né? Olha só, na noite dessa quinta-feira, a Brigada Militar de Bento, através do policiamento comunitário, efetuou a captura de um foragido do Instituto Penal de Passo Fundo. A ação ocorreu quando a guarnição, que fazia operação na área central para a prevenção de furtos e roubos, abordou esse senhor aí, o Paulo Roberto Gomes da Silva, 37 anos, onde, ao ser solicitado seu nome para consulta, o foragido acabou fornecendo o nome de seu irmão para o próprio não ser identificado. Porém, não esperava aí que os policiais já conheciam em função de sua antiga e longa ficha criminal, sendo então verificado seu verdadeiro nome no sistema informatizado da Brigada Militar, constatando assim como situação de foragido desde dezembro de 2018. Ele tem passagens aí por roubo de veículo, roubo a estabelecimento comercial, formação de quadrilha, roubo ao motorista, homicídio, furto qualificado, roubo a pedestre com lesões e também porte ilegal de arma de fogo. Ele acabou dando o nome do irmão. Felizmente a Brigada Militar conhecia aí já esse cidadão e acabou sendo preso. Olha, diante disso o acusado foi preso, né, conduzido ao plantão da Polícia Civil. Só que Paulo Roberto, ele tem diversos antecedentes por crimes variados. Ele havia sido capturado no dia 29 de dezembro na cidade de Passo Fundo, também na situação de foragido. Só que no dia 31 de dezembro novamente entrou na condição de foragido, pois acabou fugindo durante o banho de sol dos detentos da casa prisional. Que situação, hein? Foragido de Passo Fundo preso pelo policiamento comunitário em Bento. Temos outra informação de um outro foragido que foi preso pela polícia também em Bento Gonçalves. A gente vai ampliar agora esse destaque aqui. Você que
confere através de imagens, já vai vendo a foto aí do cidadão, né? Olha só. Na tarde de ontem, a Brigada Militar, através do POI, Pelotão de Operações Especiais, efetuou a prisão de Josimar Góes, 25 anos, que estava procurado pela Justiça por um crime de roubo. O acusado foi abordado no bairro Borgo e durante sua consulta constatou-se um mandato de prisão expedido pela comarca de Bento Gonçalves em dezembro do ano passado. O homem tem passagem aí pela polícia por roubo a pedestre, furto em residência, outros furtos, posse de drogas, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio público. Diante dos fatos, ele foi preso pela Brigada Militar e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento, onde ficará então novamente à disposição da Justiça. Algumas informações, né, de segurança pública para você que acompanha a Rádio Olé Digital. Muito obrigado pela sua sintonia, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Quem está com a gente é Oliva Paulete Lava, está com a gente o César Augusto Sartor, a Maria Inês, a Aline Pastorio, a Márcia Gomes. Enfim, o pessoal segue participando conosco. Obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. A nível estadual, a nível do Rio Grande do Sul, alguns destaques ainda da segurança. Motorista de aplicativo foi assassinado durante corrida em Viamão. 2 homens fogem do presídio de Itaqui no horário de visitas. Ladrões rendem gerente de banco, roubam dinheiro e armas e fogem em Porto Alegre. Alguns destaques ainda da segurança pública a nível estadual. E agora as informações esportivas. Tem destaque esportivo, Rosângela, que acompanha a gente. Obrigado. Os destaques esportivos também aqui no Olé News, você sempre muito bem informado. Olha, Arrascaeta desembarca no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo. Felipe Esboril tem as informações, faltando agora 2 minutos para 1 da tarde. O uruguaio Arrascaeta já está no Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo até a temporada de 2023. O jogador desembarcou na Cidade Maravilhosa por volta das 6:30 da tarde, horário de Brasília, e foi recebido por alguns torcedores no aeroporto do Galeão. O meia passará por exames e depois assinará o contrato. Lá nos Estados Unidos, Everton Ribeiro, meio-campo que está disputando a Copa Flórida com o Flamengo, disse que agora a concorrência será maior, com a contratação de Arrascaeta e também Gabigol. A gente está todo mundo esperando a chegada deles, então fortalece nossa equipe para que nesses campeonatos que a gente for disputar, a gente possa entrar ainda mais forte e tentar conquistar o título. A concorrência já era grande, agora ficou ainda maior, mas como eu falei, é melhor para nós, para o Flamengo, cada um ali brigando pelo seu espaço, vai fazer o seu melhor e quem tem a ganhar é todos nós. Arrascaeta chega para ser a maior transação do futebol brasileiro em toda a história. O uruguaio é o terceiro reforço de Abel Braga para 2019 e chega com uma negociação que girou em torno dos 76 milhões de reais. Com informações do Flamengo, Felipe Esboril. Muito obrigado, Felipe Esboril, pelas informações. Alguns destaques a nível Grenal. Olha, Renato Portaluppi volta às atividades e comanda time que deve fazer a estreia na temporada. A equipe terá Marcelo Oliveira como zagueiro e Rômulo na primeira função. Destaque do Grêmio. Olha, Grêmio vence o Oeste e avança como líder de chave na Copa São Paulo. O tricolor dominou o segundo tempo e aplicou 3-1 na Arena Barueri. Mendes improvisa Michel como zagueiro em treino do Grêmio. O volante se colocou à disposição para ajudar, mas garante cabeça voltada para a função original.
Os destaques do Grêmio, do Internacional, com Richard na lateral, Odair Hellmann dá atenção especial para o time reserva. A tendência é que a equipe com Rafael Sobis, Parede e Lindoso faça estreia no Campeonato Gaúcho. Leandro Damião chega ao Japão para se apresentar ao time japonês. Esse centroavante do Inter chegou nessa quinta-feira. Olha, a Inter oficializa também a contratação do lateral Bruno. O jogador disputou o Brasileirão pelo Bahia e não fez nenhum gol. Destino de Gabriel Dias deve ser o Fortaleza. Odair Hellmann comandou o treino técnico com ênfase de posse de bola e também finalizações. Alguns destaques também do Internacional aqui no Olé News. Olha, ingressos para a Copa América no Brasil já estão à venda. Daniela Esperon. Os ingressos para a Copa América no Brasil, que será realizada entre os meses de junho e julho, já estão à venda. O torcedor pode adquirir o ingresso através do site da competição e os valores variam de R$ 60 a R$ 890 a inteira. Lembrando que estudantes, deficientes e idosos podem adquirir a meia entrada. Na primeira fase da competição, serão 228 mil ingressos disponibilizados e a venda ocorre online e será feita para o mundo todo. Importante lembrar que a compra é feita por ordem de chegada no site, mediante a disponibilidade. O torcedor terá um limite de ingressos para adquirir. Serão 5 bilhetes por jogo e 7 partidas por comprador. A entrega dos ingressos só começa em março e só vai poder ser realizada para quem mora no Brasil e não comprou a meia entrada, ou seja, somente para quem adquiriu o valor da inteira. Para quem mora no exterior ou comprou a meia entrada, vai precisar retirar nos postos de ingressos. Esta fase de vendas vai até o dia 24 de janeiro, dia que serão conhecidos os grupos da Copa América. As vendas em postos físicos têm previsão de começar 60 dias antes do início do torneio. A seleção brasileira estreia no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo, às 9h30 da noite. E o Brasil não cedia uma Copa América desde 1989, quando foi campeão ao vencer o Uruguai na decisão. Daniela Esperon, torcida e seleção, gigantes por natureza. Ok, muito obrigado, Daniela Esperon, pelas informações. Para 1h03, o Olé News fica por aqui, retorna segunda-feira, à 13h, aliás, ao meio-dia, né? Um ótimo final de semana. Continue na programação, continue acompanhando a programação da Rádio Olé também no smartphone. Baixe o aplicativo radiooledigital.com, baixe o aplicativo e acompanhe o melhor da programação da Rádio Olé no seu smartphone, ou acesse radiooledigital.com e acompanhe a rádio no site, ouça. Vem aí o Kleber Lucas e o Paradão Sertanejo. As duas tem Mega Mix e o Vladimir Oliveira. Olé News.